Disney versus Japão. Será que um país inteiro consegue bater de frente com uma única empresa que é considerada imbatível há décadas quando o assunto é animação? Eu vou demonstrar se os estúdios japoneses e suas maiores obras conseguiram superar Toy Story, Frozen e até Rei Leão. Dá só uma olhada nessa cena. E essa daqui. As duas são incríveis, mas só uma é melhor. Então bora pra batalha mortal de animações e ver quem tá no topo. Oi, internet! Eu sou o Rony e te garanto que se você perguntar a qualquer pessoa no planeta qual a maior empresa de animação do mundo, a resposta vai vir na velocidade de um keyframe. Mas como é que esse império foi construído? Tudo começou em 1923, quando um cara chamado Walt Disney decidiu criar um estúdio de animação. Poucos anos depois, em 1928, ele lançou o Stumble Willie, a primeira animação com som sincronizado. Foi aí que nasceu o Mickey Mouse, que se tornou o rato mais famoso do mundo. Em 1937, a Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem animado da história e o primeiro tapa na cara da indústria. Vocês querem algo maior que 7 minutos? Então toma um filme inteiro. O sucesso foi tão absurdo que a Disney virou sinônimo de animação de qualidade. E então veio o efeito dominó, com Cinderela, Bela e a Fera, Rei Leão, Toy Story, Frozen e por aí vai. Cada lançamento elevava ainda mais o padrão de animação, seja pela computação gráfica ou pelas histórias que grudam na alma de quem assiste. E eu não tô falando só das animações. A Disney entendeu que não é só sobre fazer filmes bonitos, mas sim criar uma experiência completa. Parques temáticos, merchandising, streaming, aquisição de estúdios gigantes como a Pixar, Marvel, Lucasfilm e Fox. E aí surge a pergunta: com tudo isso, será que a animação japonesa consegue bater de frente? Lá no Japão, a história começou de um jeito diferente. Entre 1910 e 1920, os japoneses já estavam testando animações, mas foi só em 63 com Astro Boy que o negócio ficou sério. Criado pelo Osamu Tezuka, o cara que basicamente inventou o estilo de anime que a gente conhece hoje, Astro Boy provou que era possível criar animações com cenas mais dinâmicas, estilos visuais marcantes e um storytelling mais profundo. Só que tinha um problema: dinheiro. Enquanto a Disney nadava na grana, os estúdios japoneses faziam milagre com troco de pão. Isso fez os animadores se tornarem mestres em reutilização de frames, cortes estratégicos e ângulos dramáticos. Tudo isso para economizar tempo, trabalho e funcionários. Afinal, eles não tinham como pagar. Foi aí que nasceu aquele visual que todo anime tem: personagens parados enquanto a câmera se move, closes dramáticos, trilhas sonoras que carregam uma cena inteira nas costas e cenas de ação impecáveis só em momentos importantes. Com algumas exceções, né? Aos poucos, os animes foram ficando cada vez mais populares no Japão, até que nos anos 80 e 90 começaram a sair as obras que botaram os animes no mapa global. Akira, em 88, que explodiu cabeças com animação ultra fluida, Dragon Ball Z, em 89, virando a cara dos animes shounen, e Evangelion, em 95, trazendo profundidade psicológica e filosófica que ninguém esperava. Daí pra frente, os animes explodiram com nomes incrivelmente famosos como Pokémon, Cavaleiro do Zodíaco, Death Note e One Piece. Tá, mas e a qualidade? Animes são criados por estúdios e alguns deles atingiram um nível de animação que até a Disney olha e pensa: nossa senhora, isso tá bonito, hein? Mas será que isso significa que o Japão superou a Disney em animação? É isso que a gente vai descobrir agora. Eu vou colocar frente a frente obras que compartilham elementos parecidos. E para ganhar essa disputa, os critérios serão desenho, animação, roteiro e trilha sonora. Vamos começar com o estúdio japonês Bones. Suas principais obras são Fullmetal Alchemist Brotherhood, My Hero Academia e Mob Psycho 100. E se você já assistiu, sabe como essas obras são insanas. Vamos pegar a obra mais marcante, Fullmetal Alchemist. Quem viu nunca esquece, principalmente a cena da menina e do cachorro. Penso nisso até hoje. Vamos comparar com uma das obras mais famosas e lucrativas da Disney, Frozen. As semelhanças é que existe uma relação forte entre irmãos e ambos têm poderes com consequências. Desenho.
O desenho de uma animação é o que define a identidade visual e o impacto que ela causa. E tanto Fullmetal Alchemist quanto Frozen têm estilos bem diferentes. O traço de Fullmetal segue o padrão dos animes japoneses, com linhas limpas, personagens estilizados e uma influência muito forte do design original do mangá. Tem um equilíbrio entre realismo e exagero, principalmente nas expressões faciais. Eu não sei se você percebeu, mas nenhum humano tem essa cara aqui. Nas cenas dramáticas, dá pra ver que o desenho tem um peso gigantesco. Os cenários costumam ter um traço sério e detalhado, principalmente nas construções militares. Isso ajuda a trazer um tom mais maduro na história. Nani? E olha só, se você reparar nas cenas de ação, as sombras e o contraste aumentam a intensidade dos movimentos e dos golpes, deixando o negócio mais impactante. Mas agora em Frozen, o visual é mais polido e tridimensional, com muito mais realismo. Você nunca vai ver uma animação da Disney com expressões de anime. Na real, a animação até que é bem expressiva, só que de um jeito mais sutil, principalmente nos olhos, sobrancelha e boca, o que deixa mais natural. Os cenários são extremamente detalhados, com texturas realistas para neve, roupa, madeira e vidro. E assim, não tem como não falar da iluminação e das cores. Elas são tão intensas que criam uma atmosfera imersiva. Chega a ser mágico. Ah, e só pra constar, eu tô colocando na balança que Frozen foi lançado em 2014, enquanto o FMA foi lançado em 2003, com a versão Brotherhood, que é a mesma coisa, só que é uma versão mais bonitinha, sendo lançada em 2009. Mas mesmo com essa diferença de tempo, não tem como. Frozen foi feito pra ser perfeito em questão de desenho. Não tem falhas, não tem defeitos. Ele tá à frente do designer até de animações de hoje em dia. É por isso que Frozen leva o primeiro ponto. A animação. Como a maioria dos animes mais antigos, Fullmetal usa uma mistura de animação fluida em momentos-chave e quadros mais espaçados em cenas de conversa e transição. Tô falando daqueles momentos em que o boneco fica parado ou um momento que mostra uma paisagem só movendo a câmera. Isso ajuda a economizar tempo de produção e dinheiro, porque como eu falei, eles não tinham muita grana. As cenas de lutas são bem intensas e muito bem coreografadas. O estúdio Bones domina essa área. Cada movimento é bem planejado e os impactos e explosões são mais fluidos, ou seja, quadros extras para reforçar o impacto. Agora Frozen tem uma animação 3D hiper fluida. A Disney usa motion capture e simulações avançadas para criar movimentos suaves e naturais para cada personagem. Não tem economia de quadro, cada mínimo movimento é perfeitamente animado. O que eu quero dizer é que a Disney usou dinheiro e mais dinheiro para criar movimentos suaves e naturais para cada personagem. Se você reparar, até pequenos gestos como levantar a sobrancelha ou um micro sorriso são renderizados com precisão. Isso aqui dá um realismo emocional muito forte. Só que é o gelo da Elsa que é o maior destaque. Partículas dinâmicas, reflexo e as transições. Nossa, como são suaves. O movimento no corpo é realista, personagens andam, dançam, interagem com o ambiente de maneira fluida, sem os cortes bruscos que a gente vê em muitos animes. E o critério aqui foi o seguinte: em FMA tem cenas que o movimento é mínimo. A direção da obra tenta compensar isso com enquadramentos cinematográficos, closes expressivos e efeitos de iluminação. Eu entendo a falta de grana do estúdio na época, mas mesmo assim a discrepância é gigantesca se comparar com Frozen. Eu sei que cada fragmento de gelo custou 100 conto pra fazer, mas não estamos comparando dinheiro, e sim qualidade da animação. Por isso, mesmo sendo injusto, o ponto vai pra Frozen. Roteiro. Essa parte é bem mais fácil da gente escolher. O roteiro de Frozen é bem simples. Elsa acidentalmente revela seus poderes de gelo e foge, mergulhando seu reino em um inverno eterno. Anna vai procurar por ela, com a ajuda de Christopher, Sven e Olaf, que por sinal é maravilhoso. No meio disso, o príncipe encantado Hans mostra sua face traiçoeira. Mas no fim, tem um ato de amor verdadeiro entre irmãs que salva o dia. Ah, e Elsa aprende a controlar seus poderes. Fim. Mas agora, em FMA não é tão simples. Na verdade, a obra tem várias camadas e histórias profundas. Só quem assistiu sabe o desespero que foi no começo quando o Edward usa a alquimia para reviver a mãe e acaba perdendo um braço e uma perna, enquanto o irmão mais novo perde o corpo inteiro. Ou então a cena da menina e do cachorro. Aquilo foi brutal, eu fiquei mal por dias, e a internet fala disso até hoje. Por esse motivo, sem dúvida nenhuma, o ponto de melhor roteiro vai para Fullmetal Alchemist.
Trilha sonora. A trilha sonora de FMA foi criada por Akira Shinjo e misturou orquestras dramáticas, dando um tom cinematográfico às cenas de ação e de drama. Cada música da trilha Brothers foi criada para reforçar a relação dos irmãos, mas o que todo mundo lembra e nunca esquece é essa abertura. Ela é considerada uma das melhores aberturas de anime já feitas de todos os tempos. A música carrega uma emoção gigantesca e o peso que tem essa história. Já em Frozen, a trilha sonora é um dos pontos mais fortes de toda a obra. Ela foi criada por Christopher Beck e o maior destaque, adivinha qual é? Let It Go. Esse negócio virou fenômeno mundial e o clipe tem mais de 3 bilhões de views no YouTube. A música representa perfeitamente o momento de libertação da Elsa e deve estar no top 3, se não top 1 de músicas mais aclamadas da Disney de todos os tempos. Mas não é porque é mais conhecida que merece o ponto, e sim pelo impacto e o peso que ela traz. Por isso que aqui deu um empate, tanto para Frozen quanto para FMA. E como Frozen acabou 3-2, 1-0 para Disney. 2016 lançou 2 obras que mudaram completamente a forma como a indústria enxergava as animações: Moana da Disney e Your Name do estúdio japonês Comics Waves. Quem viu sabe que Your Name entrega uma obra visualmente deslumbrante. Os cenários são hiperrealistas, inspirados em lugares reais do Japão. Cada pôr do sol, cada reflexo e cada detalhe urbano parece uma pintura viva. Os personagens seguem o estilo clássico de anime, com olhos expressivos, traços limpos, mantendo a essência do mangá. Já em Moana, a gente tem o ápice da tecnologia 3D da Disney. Os personagens são cartunescos, mas a qualidade do cenário e da iluminação é absurda. O oceano, que é praticamente um personagem do filme, foi criado com um realismo impressionante. As expressões faciais são naturais e suaves, capturando cada emoção com precisão. É por isso que em questão de estética, eu declaro um empate. Your Name brilha no 2D, enquanto a Moana domina o 3D. A animação. Your Name tem uma fluidez impecável. A transição entre trocas de corpo dos personagens é sutil, é bem planejada. As cenas com mais ação, tipo a chuva de meteoros, são um espetáculo. E nesse caso, o estúdio soube equilibrar os momentos estáticos e as cenas de movimento sem desperdício de quadro. Já em Moana, a fluidez é inquestionável. Cada fio de cabelo, cada onda do mar, cada movimento foi refinado ao extremo. Eu lembro até hoje, quando os animadores ficaram malucos se perguntando como a Disney deu aquele movimento pro cabelo molhado da Moana. Aquilo era uma novidade na época. E também tem um destaque pro Maui. Tô falando das tatuagens dele. Primeiro que elas são interativas, isso aqui ficou muito legal. Mas o ponto aqui é que quanto mais detalhes tem um corpo de um personagem, mais difícil é animar ele. É por isso que em Dragon Ball Z, eles nunca mais trouxeram o céu de volta para as animações 2D. O corpo dele demorava demais para animar, enquanto o Frieza aparece o tempo todo, já que é bem mais simples. É por isso que o ponto aqui vai para Moana, que entregou muito mais do que precisava. No roteiro, Your Name tem uma história emocionante sobre destino e tempo. O roteirista mistura romance, drama e ficção científica de uma forma brilhante. A construção dos protagonistas e a conexão entre eles prendem você do começo ao fim. O impacto emocional é tão forte que fez o filme se tornar um fenômeno global, o que não é muito comum entre um anime. Já em Moana, é basicamente a jornada da heroína seguindo a clássica estrutura Disney, só que com uma cultura polinésia. Tem uma protagonista forte, carismática, tem o humor do Maui e do galo tentando acabar com a própria vida, que eu morro de rir, e um vilão muito bom que eu realmente enxerguei como uma ameaça. Mas é algo bem simples e sem muita reviravolta, por isso que o ponto de melhor roteiro vai para Your Name. Em questão de trilha sonora, em Your Name, a banda Radio Rimps entrega músicas como Sparkle e Zinzense, que combinam muito com o tom do filme e aumentam o impacto de cada cena. Moana tem How Far You Go, que é a música principal do filme, que foi indicada ao Oscar. Eles misturam elementos da cultura polinésia na trilha, por isso Moana tem uma essência diferente dos outros filmes da Disney. O horizonte me pede pra ir tão longe. A Disney domina o musical, mas a ambientação que as trilhas criaram para Your Name foram inacreditáveis. Finalizando com empate. Mais um ponto para Disney e um ponto para o Japão. E agora eu vou trazer o estúdio Ufotable com Demon Slayer versus Encanto. Porque para mim os dois são um símbolo de beleza em questão de animação.
Na estética, Demon Slayer tem um estilo visual que mistura traços tradicionais de anime com efeitos digitais e pintura manual nos cenários. Cada lugar é tratado como uma pintura inspirada na arte japonesa ukiyo-e. A cor é vibrante e o design dos demônios e dos personagens é lindo. Todo mundo que assiste o primeiro episódio não consegue parar de pensar em como é bonito. E além disso, cada personagem é bem desenhado. Não importa se é um coadjuvante, alguém em um flashback do passado, ou um cara que só vai ter 3 segundos de tela e vai morrer depois. Cada um deles é feito com o maior cuidado e carinho possível. Já Encanto tem um estilo 3D extremamente refinado, assim como Frozen e Moana. As texturas e iluminação são ultra realistas, e mesmo você olhando e vendo que os designers dos personagens é naquele padrão da Disney, essa obra se destaca nas cores. É tudo muito colorido, as roupas são detalhadas, eles desenharam de uma forma que dá prazer de ver. Mas ainda assim, Demon Slayer leva vantagem por causa da estética que mistura anime com pintura japonesa. Encanto tem um desenho incrível, mas segue o estilo que a gente já viu várias vezes na Disney. Então, pela originalidade, pela beleza, ponto pra Demon Slayer. Na animação, Encanto continua sendo impecável, principalmente nas expressões faciais e nas danças. Quando a gente chega naquela sequência onde tem a música, ver como a Disney domina o timing do musical. E também nesse filme a interação dos personagens e o efeito visual dos poderes de cada membro da família é muito bem detalhado. Mas aí entra Demon Slayer, que eu não faço ideia do que esses caras tinham na cabeça. O estúdio simplesmente levou a animação de toda uma geração de anime para outro nível. O CGI para os efeitos das respirações, misturando com a animação 2D fluida, o motion blur, a direção de câmera, o timing perfeito, deram um peso e uma qualidade tão grande que chega a ser assustador. E sério, o que foi aquele último episódio do arco do treinamento? Eles simplesmente injetaram cada centavo que tinham, principalmente nessa explosão, que foi uma das cenas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Ao invés de criar uma explosão completamente desenhada à mão, eles usaram o Houdini, que é um software especializado em simulação física e efeitos visuais realistas. É algo que você só vê na indústria cinematográfica. Isso fez com que essa cena chegasse num nível de detalhe de animação que seria impossível alcançar só com desenhos. A luz da explosão afeta tudo em volta, criando um light wrap, um efeito onde a luz do fogo envolve tudo ao redor, deixando a cena mais realista. E não é só o clarão do fogo, também tem anéis de deslocamento de ar que afetam o ambiente inteiro. As árvores balançam de um jeito violento, o reflexo da luz da neve, as telhas se desfazendo, a beleza do fogo. Ai, eu tô emocionado! Com tudo isso, o ponto da animação vai pra Demon Slayer sem dúvida nenhuma. Em questão de narrativa e roteiro, Demon Slayer segue aquela estrutura clássica do shounen, só que ele se destaca por causa do desenvolvimento emocional e o impacto que tem as mortes. Dá pra ver que a história do Tanjiro e da Nezuko tem um background forte, bem construído. E além disso, cada personagem da obra tem características completamente diferentes. O vilão psicopata, o que não gosta do que faz, o herói medroso, que é extremamente poderoso quando dorme, e a história que cada um deles tem por trás. Dá pra ver que eles não estão ali só pra preencher espaço. Cada detalhe no roteiro da obra tem um objetivo. Por outro lado, Encanto tem um roteiro centrado na dinâmica familiar. Ele foge dessa estrutura de heróis e vilões que a gente vê o tempo todo, tipo o Scar do Rei Leão ou a Úrsula da Pequena Sereia. Isso deixou o roteiro da obra incrivelmente original. Encanto constrói o conflito de forma mais interna e emocional. A ameaça do filme não vem de um inimigo externo, mas sim das expectativas sufocantes dentro da própria família. A dinâmica das portas, dos poderes, foi ideia de gênio. A gente sempre quer saber o que está por trás de cada uma delas. E o jeito que o filme foi construído, você sente que é algo mais real, que você poderia ser membro daquela família. Tudo tá bem amarrado e o clímax do filme emociona demais. Por isso que, em questão de roteiro, é um empate.
Em trilha sonora, Encanto tem uma trilha assinada por Lin-Manuel Miranda. As músicas são viciantes. Não Falamos do Bruno viralizou no mundo todo. E as outras, como Dois Oruguitas, têm um peso emocional muito forte. A combinação das músicas com a identidade visual do filme ficou perfeita. Já Demon Slayer tem uma das trilhas sonoras mais marcantes dos animes de hoje em dia. As composições de Yuki Kajiura e Goshina misturam instrumentos japoneses com orquestras, o que cria uma ambientação épica. Por isso a emoção de quando você tá assistindo vai lá pra cima. Então, enquanto Encanto tem um apelo emocional mais forte, Demon Slayer vence no impacto e na imersão. Por isso, a questão de trilha sonora é um empate, resultando 4-2 para Demon Slayer e mais um ponto para o Japão. E finalmente no final ficou 2 para Disney, 2 para o Japão. E sinceramente eu vejo isso como uma vitória muito grande para os estúdios japoneses. Um tempo atrás seria impossível bater de frente com a poderosa Disney. Isso está acontecendo porque, além da qualidade dos animes aumentarem, dá para perceber que a Disney está estagnada. Desde Encanto, ela não lançou nada original que mexeu com o mundo. Na verdade, ela está tendo tanto prejuízo por causa das histórias sem graça e sem inovação que está precisando recorrer a sequências como Divertidamente 2, Moana 2, Frozen 3, Toy Story 5 e eu nem sei mais o que pode vir pela frente. Enquanto isso, os animes estão se reinventando com obras originais. Claro, ainda tem muito anime, muito mesmo, que são horríveis ou cópias mal feitas de outros animes. E também tem o fato de que a gente está comparando um país inteiro contra uma única empresa. Mas se a Disney não se reinventar, se ela não parar de correr atrás só de lucro e pensar mais na emoção do público como era antes, quando a gente assistia uma de suas obras, ela vai ser ultrapassada por alguns estúdios de animação japoneses. Mas isso é só uma teoria do Roniverso.